Mais um vídeo aqui no nosso canal e dessa vez a gente veio passar o olho nas obras do elevado que está sendo construído para permitir a passagem dos trens do VLT sobre a BR-324. Vou mostrar para vocês que a segunda peça da estrutura já foi içada e agora cruza a rodovia federal, marcando mais um avanço importante dessa etapa da obra. E no mesmo embalo também vou dar uma olhada num trabalho artístico que chama a atenção de quem passa pelo local. Uma grande intervenção cultural que está sendo implantada no muro de terra armada que está transformando esse espaço em uma verdadeira galeria de arte a céu aberto. Uma obra assinada pelo artista baiano que está levando cores, identidade e elementos da nossa cultura para dentro dos principais projetos de mobilidade urbana e execução aqui na Bahia. E tudo isso com aquelas imagens diferenciadas captadas com o nosso corujão, mostrando cada detalhe da obra, trazendo aquele rebanho de informação que vocês já conhecem. E não tem pra ninguém. Vídeos dessa bitola, dessa gramatura, dessa espessura, pelo que o povo anda falando por aí, só existe em um único lugar. E é aqui mesmo, na comunidade VDS. Um trabalho voluntário de acompanhamento e monitoramento de obras públicas, realizado com o objetivo de levar informação de qualidade para a sociedade e documentar as transformações que estão acontecendo em nossa cidade. E como o vídeo de hoje é daquele jeito, bem na correria, vambora logo adiantar o lado, porque tem muita coisa para mostrar nessa documentação. Mas o negócio é o seguinte, estou aqui nas proximidades do viaduto de Águas Claras, junto à BA-528, que a gente conhece como Estrada do Derba, aqui na cidade de Salvador. E logo de cara é possível observar esse muro de terra armada que está passando por uma intervenção artística. Aos poucos o paredão ganha novas cores, novos significados, ao longo dos quase 2.000 metros de muro de terra armada e um novo visual, se transformando em uma galeria de arte a céu aberto, integrada às obras do VLT. A obra é assinada pelo artista plástico Yoshi José, soteropolitano e formado em artes plásticas pela UFBA, especialista em história e cultura afro-brasileira, com uma trajetória marcante pelos trabalhos impressionantes de manifestações culturais da Bahia, como o Bloco da Capoeira, o Cortejo Afro e projetos ligados ao Carnaval de Salvador. O artista também acumula experiências internacionais em países como França, Alemanha, Noruega e República Dominicana. A arte desenvolvida para o VLT utiliza cores vibrantes e elementos que remetem à força cultural da Bahia. Os desenhos simbolizam as conexões entre diferentes modais de transportes que se encontram nessa região, como o metrô, ônibus urbano, os ônibus rodoviários e futuramente o próprio VLT. Algumas das ilustrações também inspiram no ouriço cacheiro, uma espécie que habita as áreas próximas ao corredor da obra, estabelecendo a relação entre o projeto de mobilidade e o meio ambiente local. A execução envolve mais de 15 profissionais, entre produtores, artistas e pintores, que trabalham para transformar a estrutura do VLT em um espaço de valorização da arte e cultura baiana. E dessa forma o projeto vai além da construção de uma linha de transporte, a incorporação de elementos que reforçam a identidade visual e cultural do Salvador. Tá ficando de primeira, viu? Tá aí meu amigo Yoshi acompanhando o andamento dos trabalhos, jogando duro para imprimir sua arte e um importante avanço de mobilidade de Salvador. Já sobre o elevado, a maior parte da estrutura principal já está concluída. E quem acompanha as documentações do VDS sabe que não foi fácil chegar a esse estágio. Foram meses e meses de trabalho, principalmente na execução das fundações, uma etapa complexa e fundamental para a sustentação de toda a estrutura que vocês estão vendo aí agora. Ai Maria, foi trabalho, viu? E essa turma aqui tava nesse rigor de sol, segurando a obra. E por falar em trabalho, a demanda não acontece apenas lá de cima. Aqui na parte inferior do elevado, também existe muito serviço sendo executado. Toda a área onde a estrutura foi implantada está passando por recuperação. Já foram realizados serviços de recuperação da malha asfáltica e agora as equipes seguem avançando com o paisagismo, implantando grama por toda a extensão da parte de baixo do elevado. Rapaz, é trabalho, viu? E aqui não é brinquedo não.
Mas com esse povo não tem mistério. A demanda chega e o serviço vai sendo executado etapa por etapa. E o VDS segue firme acompanhando tudo, documentando cada detalhe para mostrar o tamanho do esforço necessário para deixar essa estrutura nesse estágio que você encontra aí. Por toda a extensão do elevado, já é possível ver a implantação do tabuleiro. Essa estrutura que vai receber os trilhos por onde os trens do VLT irão circular futuramente. É coisa, viu? E o VDS está aqui, grudado na obra, acompanhando cada avanço e dando aquele apoio moral, esse importante projeto de mobilidade de transformação de Salvador. Agora vou confessar uma coisa para vocês, viu? Eu tô agoniado para ver logo esses trilhos instalados e principalmente para ver os primeiros trens passando por aqui. E é justamente isso que alimenta a motivação para continuar documentando essa obra. Porque essa ansiedade está muito grande e quero ver essa estrutura circulando por aqui. Vem correndo, VLT, que eu quero andar em você. Outro detalhe importante é a implantação desses beirais laterais de proteção ao longo do elevado. Mais uma etapa que vai dando forma definitiva ao projeto. E foi trabalho para chegar até aqui, viu? Além da construção da estrutura do elevado, também foi necessária a modificação de toda a rede de transmissão que existia nessa região. Foram implantados novos postes e realizada a substituição de trechos importantes dessa rede elétrica de alta tensão. E para executar um serviço desse porte não é qualquer equipe não. Aí é trabalho para profissionais altamente especializados. Mas eu sei que você quer ver essa estrutura metálica que atravessa a BR-324, ligando um lado a outro da rodovia federal. Misericórdia, a estrutura é gigantesca, viu? Ela cruza toda a rodovia e impressiona pelo tamanho. E deixa o corujão do VDS fazer o trabalho dele, observando essas imagens aéreas, apreciando grandiosamente essa travessia. Só esse corujão para trazer essas lindezas de imagens, mostrando cada detalhe dessa obra para você. Aproveita esse momento para fazer um agradecimento especial à minha amiga Nalva. Ela que conhece de perto as dificuldades para produzir este tipo de documentação e mais uma vez chegou junto, apoiando o trabalho do VDS através do Pix do canal. Toda ajuda é super bem-vinda e contribui diretamente para que esse trabalho documental continue chegando a você. Porque muita gente imagina que basta chegar no local e levantar o drone. Mas não é assim não, viu? Tem toda uma demanda com deslocamento, manutenção de equipamento, horas de gravação, edição, pesquisa, elaboração dos roteiros e todo o processo para transformar uma visita técnica em um conteúdo informativo para a população. E por último, ainda tem que arquivar todas essas imagens de grande importância. Fica aqui meu agradecimento pelo apoio recebido, mas voltando a essa enorme travessia metálica, haja cálculo para dimensionar a estrutura desse porte, viu? E eu fico aqui admirando, observando uma peça como essa gigantesca. Rapaz, foi trabalho, viu? E dá vontade de ficar aqui parado, observando e contemplando o trabalho de engenharia necessário para colocar algo dessa magnitude exatamente nesse local. Mas vamos continuar nossa caminhada. Agora vamos avançar pelo elevado até outra extremidade, onde futuramente os trens irão tocar no solo. Grande parte da estrutura já está pronta, aguardando apenas as próximas etapas, que é acabamentos e implantação do sistema ferroviário. Em alguns trechos ainda segue o serviço relacionado a tabuleiros e aos beirais laterais. E depois dessa etapa que eu quero ver é os trilhos. Isso mesmo, estou ansioso para acompanhar como será a instalação de trilhos numa estrutura nessa altura toda. Mas fiquem bem tranquilos que o VDS vai acompanhar absolutamente tudo, do primeiro ao último serviço. Porque essas documentações são de interesse público e ajudam a registrar as transformações históricas da nossa cidade. E é um trabalho que o VDS vai além de mostrar o andamento das obras. Estamos construindo um acervo documental sobre as mudanças que estão acontecendo em nossa Bahia. E não vou mentir para você, viu? Não é trabalho simples não. São horas de planejamento, captações de imagens, edição, pesquisa, elaboração de roteiros, para que cada documentação chegue até você da melhor forma possível. Mas acredito que todo esse material será uma fonte importante de consulta e pesquisa para as futuras gerações. E é justamente essa a missão do VDS.
documentar, registrar e preservar a memória das transformações que acontecem diante dos nossos olhos. E aproveito para agradecer a todos os amigos e amigas que compõem a tropa de membros do IEDS. São pessoas que entendem a importância desse trabalho documental e ajudam diretamente na continuidade dessas documentações. E com isso eu concluo mais a documentação sobre as obras do elevado do trecho 2 do VLT de Salvador. E antes de mudar de canal, dê uma olhada também na documentação final sobre as obras da sede administrativa da PRF aqui em Salvador. E se Deus quiser, a gente se encontra no próximo vídeo, viu, jovem?